Vamos iniciar a correção das atividades complementares sobre medidas e classificação de ângulos do PET volume 2 da segunda semana. Na atividade 1, indique a opção verdadeira sobre o quadrilátero abaixo. Nesse quadrilátero, não há ângulo agudo. O que é ângulo agudo? São ângulos menores que 90 graus. Tem sim. Eu tenho aqui na base um ângulo agudo. Há ângulo raso. O que é ângulo raso? É o ângulo que mede exatamente 180 graus. Tem aqui algum ângulo medindo 180? Não. Há ângulo reto, agudo e obtuso. Eu tenho aqui dois ângulos retos que medem 90 graus, um agudo menor que 90 e um obtuso maior que 90 graus. E não há ângulo reto. Errado, tem dois ângulos retos. Então, resposta correta, alternativa C. Aqui existem dois ângulos retos, um ângulo agudo e um obtuso. Atividade 2. Responda às perguntas sem utilizar o transferidor. Quanto mede o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio que está marcando? Nós vimos na correção anterior que cada 5 minutos no relógio equivale a 30 graus. Então, aqui nós temos quantos intervalos de 5 minutos? 4. Então, sem usar o transferidor, eu já sei que aqui eu tenho um ângulo de 120 graus. Aqui eu tenho um intervalo de 5 minutos. Marcando 11 horas, eu tenho um intervalo de 30 graus. Em 10 horas e 30 minutos. Então, do 6 até o 10, eu tenho 1, 2, 3, 4 intervalos. Então, eu tenho 120. Aqui, como eu estou na metade de 30, 15. 120 mais 15, 135 graus. E 2 horas e meia. Do 3 até o 6, eu tenho 3 intervalos de 30 minutos, que são 90, mais a metade de 30, que é 15. 90 mais 15, 105 minutos. Na atividade 3, observe os ângulos a seguir e responda as questões. Aqui nós temos o ângulo ABC e o ângulo FED. Quais são os lados desse ângulo? No primeiro, nós temos o lado. Então, aqui no primeiro, lembrando que para escrever o lado, eu pego o vértice e ponto da reta. Então, nós temos o lado CA, nós temos o lado, corrigindo, nós temos o lado BA, temos o lado BC, então sempre começando do vértice. O lado EF e o lado ED. Então, eu tenho dois ângulos, 4 lados. Na letra B, pede quais são os vértices desses ângulos. No primeiro, nós temos o vértice B. E no segundo, nós temos o vértice E. Na atividade 4, veja a figura abaixo e responda. Quantos ângulos há na parte colorida? Então, aqui, olha, eu tenho 3. Não, eu tenho mais de 3. Eu tenho o ângulo AOC, que é o primeiro. Eu tenho o ângulo DOB, que é D, né? DOC, DOB. E posso dizer que eu tenho DOA. Começando pelo segmento B, eu tenho o COB, eu tenho COA. E tenho também, começando aqui pelo B, BOA. Então, quantos ângulos eu consigo visualizar nessa figura? 6 ângulos. O ângulo de maior medida vai ser qual? O ângulo AOD ou DOA. O ângulo AOD ou DOA. E qual que é o ângulo de menor medida? O ângulo BOC, que eu também posso chamar de COB. Na atividade 5, nós temos a seguinte situação. No parquinho do condomínio de Silvânia,
instalaram um escorregador. Porém, o zelador não seguiu as especificações do fabricante na instalação, que determinava que o escorregador deveria ter um ângulo máximo de 45 graus em relação ao solo. Depois que algumas crianças se machucaram por escorregar rápido demais, perceberam que ele colocou 17 graus a mais do que deveria. Quantos graus em relação ao solo está instalado esse escorregador? Então vamos ver. Se a altura máxima é 45 graus e o zelador colocou 17 graus a mais, a que altura está? Quantos graus em relação ao solo esse escorregador está instalado? Então, 5 mais 7, 12, bom, 1 mais 4, 5, 5 mais 1, 6. Então, o ângulo de inclinação do escorregador é 62 graus, que deveria ser de apenas 45 graus. Atividade 6. Observe as medidas dos ângulos POQ. Então, aqui nós temos, ó, do 0 ao 90, 100, 110, 120, 130 graus. O ângulo AOB tem 10, 20, 30 graus. O ângulo FEG, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus. Marque a afirmativa correta relacionada aos dados e informações fornecidas acima. O ângulo POQ possui valor 130 graus, sendo, portanto, um ângulo agudo. Verdade ou falso? Falso. 130 graus é maior que 90 graus e ângulo maior que 90 graus é obtuso. O ângulo AOB, ele mede 30 graus. Ele é menor que o FEG, que mede 70. E os dois são obtusos. Verdade ou falso? Falso. Eles são menores que 90 graus. Se eles são menores que 90 graus, eles são agudos. A escala do transferidor utilizado varia de 0 a 180 graus, que equivale a metade de uma circunferência. Então, a alternativa C está correta. Os 3 transferidores são transferidores de 180 graus. O transferidor apresentado não poderá ser utilizado para medir ângulos maiores que 180. Pode sim, né? Só eu limitar os 180 graus e reposicionar o meu ângulo medindo a quantidade de graus que está faltando. Então, a única alternativa correta é a alternativa C. Atividade 7, classifique os ângulos abaixo assinalados. Aqui na cruz, nós temos um ângulo de exatamente 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo reto. A tesoura está mais fechadinha, com um ângulo menor que 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo agudo. Na casinha, aqui no canto da parede, nós temos um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo reto. E no telhado, né, e no encontro do telhado com a parede, nós temos um ângulo maior que 90 graus. Nesse caso, nós temos um ângulo obtuso. Observe a figura abaixo e dê o que se pede. Qual é o vértice desse ângulo? O vértice é o ponto O, lembrando que é ponto, letra maiúscula. Quais são as semirretas? Nós temos aqui a semirreta OA e a semirreta OB. Qual é a medida desse ângulo? Então, usando o transferidor, nós vamos posicionar e medir esse ângulo. Então, aqui eu vou posicionar o 0, né? Já vi que não dá para me medir, então eu vou aumentar um pouquinho essa semirreta para fazer a medida certinha. Então, vamos voltar aqui com o nosso transferidor. 0 com a origem, 0 com 0. E aqui nós temos, ó, 10, 20, 30, 40, 2 milímetros antes dos 50. Então, eu tenho um ângulo que mede 48 graus. Ele é menor que 90. Se ele é menor que 90, ele representa um ângulo agudo. No número 9, determine a medida de 3 ângulos assinalados no transferidor abaixo. Então, aqui eu tenho vários ângulos. Eu tenho
posso chamar aqui de ângulo AOB, que começa aqui no 0 e vai até a medida de 37 graus. Eu posso medir o ângulo AOC, que vem aqui do 0 até os 70 graus. Eu posso medir o ângulo AOD, pediu só 3, mas eu vou colocar todos, tá? Que vai do 0 até os 120 graus. E tenho o ângulo AOE, que é um ângulo raso e mede 180 graus. Bom, começando aqui do B até o C, é só eu tirar a medida A. 70 menos 37, 40. 70 menos 37, 33 graus. Eu posso medir o ângulo BOD, que eu vou pegar aqui o D, ó, 120, e vou tirar 37. 120 menos 30, 90. 90 menos 7, 83 graus. Eu posso medir também o ângulo BOE. Aqui eu vou ter 180 graus menos 37. Então, o ângulo BOE, ele vai medir 143 graus. Eu posso começar a medida do C. Eu posso ter o ângulo COD, né? Se até o ângulo D eu tenho 120, então aqui eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50 graus. E eu posso ter o ângulo COE, né? Pegando aqui do C, ó, 10, 90, né? 100, 110 graus. E para finalizar, eu posso ter o ângulo DOE, que é esse pedacinho aqui que mede 60 graus. Tá? Aqui eu tenho todas as opções pedidas, lembrando que o exercício pediu apenas 3. E para finalizar, pede para você fazer um desenho de um ângulo agudo, um ângulo reto e um ângulo obtuso. Lembrando que o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo agudo, cuja medida é 90 graus. Um ângulo reto, vamos traçar um ângulo de 90 graus. E um ângulo obtuso, né? Um ângulo cuja medida é maior que 90 graus. Então, na posição que você achar melhor. Aqui eu tenho um ângulo maior que 90 graus, então aqui eu tenho um ângulo obtuso. Então, ângulo agudo menor que 90, ângulo reto igual a 90 e ângulo obtuso maior que 90 graus. Então, nós encerramos aqui a correção das atividades complementares da segunda semana do Plano de Estudos Tutorados.